agora vamos fechar os olhos, né? Sintonizar com o nosso amigo maior, nosso irmão maior, Jesus Cristo. Aquele que veio nos trazer a mensagem da paz, do amor e da renovação. Pedindo a Ele que nos acompanhe nesses momentos de reflexão, no estudo da Boa Nova, nos trazendo sabedoria, entendimento e, principalmente, o equilíbrio das nossas emoções, desenvolvendo o afeto e o amor. Muito obrigado, Mestre Jesus, por estar aqui entre nós, despertando em nossos espíritos a Boa Nova. Que tua paz, Mestre, e o teu amor nos envolva a todos que estão aqui presentes. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Senhor. Então, Evaristo, se apresente, né, para o grupo, porque tem pessoas aqui que não te conhecem, não conhecem seu trabalho. Tem pessoas que também estão entrando no Espiritismo agora. E está aberto para você, amigo, para você passar para a gente um pouco desse conhecimento da Boa Nova, onde o tema será abandonar pai, mãe e filhos. Fique à vontade, você vai ter aí 40 minutos, 45 minutos, e depois a gente abre a palavra para quem quiser abordar, acrescentar e fazer perguntas. Que Jesus te ampare e te ilumine, meus amigos. A nós todos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou aqui de Cruz das Almas, né? Militante da Sociedade Espírita Verdade e Vida, aqui em Cruz das Almas. E estamos na caminhada. Somos todos aprendizes. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, eu conto história, bate-papo, faço minhas reflexões. E fico honrado por vocês aí terem me convidado para a gente fazer uma reflexão juntos, né? Sobre essa temática, abandonar pai, mãe e filhos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Jesus nos ampare a todos nós. Nós sabemos que falar de Jesus é bom. É bom porque tem muita coisa para se falar de Jesus. Muita coisa. Por mais que a gente fale de Jesus, sempre é muito pouco. Porque ele deixou exemplos, ações, que é quase infinita a gente abordar todos os assuntos, porque Jesus penetra em todos os setores, em todos os conhecimentos humanos. Na administração, na economia, na filosofia, nas relações humanas, na psicologia, na psiquiatria. Todo o setor do conhecimento humano, Jesus dá uma palavra, tem uma orientação, tem uma mensagem. Então é fácil a gente falar um pouco de Jesus. Mas também é muita responsabilidade. Porque Jesus não escreveu nada. O que nós sabemos é que está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e em algumas notícias que chegam da espiritualidade, através das obras psicografadas, por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros médios. Esse tema que, Alberto, vocês me passaram, abandonar pai, mãe e filhos, ele está no capítulo 23 da Estranha Moral. É um capítulo chamado Estranha Moral, porque às vezes a gente nos pergunta, será que Jesus realmente falou isso? Será que dos seus lábios saíram essas palavras? Mas se a gente for fazer um pouco de retrospectiva da história, Jesus foi um homem, foi criança, teve infância, frequentou sinagogas, onde aprendeu as primeiras letras, né? Respeitava a lei da Torá, com certeza ele respeitava, mas também observava as tradições
que foram passando de geração a geração. Talvez tradições que não tinha mais motivo de existir, de se cumprir, de se honrar, mas era honrada, porque era tradição. E ele, quando começa a sua missão, quando começa a pregar a boa nova, após o batismo feito por João o Batista, ele começa a sua missão aqui na terra, uma pregação diferente. Ele quebra as tradições. A tradição de aparência, do exterior. Jesus prega a religiosidade, a ação, observa as emoções, pensamento, pureza, sentimentos. É isso que ele busca nos seres humanos, em cada um de nós. E aí esse capítulo começa assim. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, receberão o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 29. Ele começa com sua casa e termina com suas terras. E entre todas as parentelas. E a gente fala de reflexão centúplo de tudo isso. E terá por herança a vida eterna. Nós não podemos interpretar o pé da letra. Porque o que Jesus falava estava no sentido transcendental do espírito, transcendência. Quando ele diz, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Essa abundância não é abundância material. Então, o cêntuplo, ou 100 vezes, de tudo isso que deixou, não vai ser multiplicado em termos materiais. Não. E por herança, a vida eterna. A vida eterna não pertence ao corpo físico. Porque o corpo físico é da terra, se tornará pó e para a terra voltará. O sangue e o corpo não sobem para outra dimensão. Não tem como subir. Só sobe quem desceu. Ninguém sobe aos céus se não desceu dos céus. Quem desce do céu é o Espírito. Uma nova existência. Então, a vida eterna pertence ao Espírito. E não ao corpo físico. Cêntuplo de tudo isso é as coisas novas com a descoberta. Com as novas mudanças de hábitos, de costume. Aos poucos Boa noite a todos. Vai estrangulando o homem velho e vai surgindo o homem novo. Vamos deixando nossos hábitos milenares arraigados em cada um de nós. É igual aquela história do tesouro escondido. Né? O tesouro escondido, que um homem acha aquele tesouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Ele se desfaz de tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro. Então, 100 vezes é o tesouro que está no conhecimento, no Evangelho, que após a gente ter o contato e vivenciar a sua essência,
ele sobressai sobre todas essas riquezas. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Quase parecendo com o que tem em cima. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, exceto Judas, que se suicidou-se, João Evangelista, que morreu de velhice, os demais sofreram muito. Os demais tiveram mortes violentas, todos eles. Então vejamos que não receba já deste mundo e muito mais no século vindouro. Então, naquele século, naqueles dias, depois da partida do mestre, do retorno ao mestre, a espiritualidade, os discípulos começaram a se engajar na divulgação da Boa Nova aos próprios judeus, porque coube ao Saulo a pregação aos gentios. Eles começaram a sentir na pele o que era pregar, anunciar a Boa Nova em nome de Jesus. E todos eles tiveram morte violenta. Foram mártires. Vejamos que para ser um mártir, você tem que ter muita convicção do que você está defendendo. Talvez não, seja isso o prêmio, o grande prêmio, a grande recompensa daqueles que abandonaram ou deixaram. Abandonar ou deixar. Abandonar não é o termo, não é esquecimento. Abandonar a família, abandonar um parente, desde que tenha contato, mesmo à distância, não é abandonar. Mas todos eles, após entrar no espiritual, perceberam quanto foi gratificante aquela renúncia em prol do Evangelho. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Charrua quer dizer arado. Arado é um instrumento que é usado na lavoura para abrir a terra, para colocar as sementes. Pode ser puxado por um animal, mas tem que ser guiado por uma pessoa. E você não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente. E se você ficar olhando para trás, pode ter uma pedra no caminho e quebrar o seu arado, ou provocar um acidente. Então, uma vez de mão no arado, tem que estar olhando para trás. Ele vai abrindo a terra, e depois você vai colocar a semente, vai produzir frutos, e vai chegar às nossas mesas e à mesa de outras pessoas. Não podemos tomar uma decisão e ficar olhando para trás. Não podemos amar dois senhores, como dizia Jesus. Ou amarás a um ou odiarás o outro. Então, uma vez de posse do arado, tem que ter a firmeza e tem que olhar para frente sempre.
Isso quer dizer para nós que após uma tomada de decisão de abraçar o Evangelho do Cristo, de Jesus, a Boa Nova, e percebermos que estamos melhorando dia a dia, burinando as nossas imperfeições, dominando os nossos instintos, não recorrendo aos velhos hábitos, sempre nos fortalecendo na prece, nas orações, e seguindo em frente, olhando sempre para o alto, né, como nós estivéssemos teleguiando um arado, não recuando diante das dificuldades, e sim perseverando sempre, desviando os obstáculos e seguindo para frente. Aí vem a explicação de Allan Kardec da leitura que eu fiz. Nós sabemos que no Evangelho tem as instruções dos Espíritos. E quando não tem instrução dos Espíritos, é a opinião do Allan Kardec. Kardec era um sábio. Olha o que ele diz. Deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Nós sabemos que a família hebraica era patriarcal. Desde o início com Abraão. O patriarca centralizava tudo em suas mãos. Obedecia às leis da Torá, mas o patriarca, a última palavra era do patriarca. Então a família obedecia cegamente o que o patriarca orientava. Então, era uma sociedade composta de famílias patriarcal. E, de repente, surge um pregador itinerário, chamado Jesus, que não foi aceito pelo seu povo. Ele não veio de uma classe de elite, e nem veio de uma classe de nobre daquele povo. Ele veio de uma família humilde, simples. Maria e José, filho de um carpinteiro. E, de repente, esse homem começa a atrair multidões de todos os lugares. Começa a ensinar coisas novas. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. E ele ensina outro paradigma. Amarás o teu próximo e também amarás o teu inimigo. E assim ele vai modificando as leis mosaicas civis, aos poucos, que Moisés criou para dominar aquele povo. Aquele povo precisava de leis rígidas, rigorosas, para aos poucos ir burilando os seus vícios, os seus maus costumes, herdados lá da escravidão do Egito. Mas essas leis tinham que ter um tempo. Tinha que ser mudada de acordo com as novas gerações. Mas não foi mudada. Foi enquadrada como lei divina, lei dada por Deus. E nós sabemos que Deus nunca se comunicou por homem nenhum. Eram os espíritos responsáveis para conduzir aquele povo, não era Deus. Não era o Deus que Jesus nos revelou. Não era o Deus dos exércitos. Deus de guerreiro. Deus que tinha ódio, que tinha raiva.
Então, aquelas leis civis de Moisés foram transformadas em leis divinas, em revogável, que até hoje os hebreus cultuam e levam a sério. Essas próprias leis que eram para ser revogada, foi que levou Jesus ao martírio. E, de repente, a família vê seu jovem, seu filho, seu tio, ou seu pai, seguir aquele homem, que era tido como impostor, como falso profeta, como manipulador de magias negras. E aí, era um vexame na família quando alguém se convertia ou quando alguém seguia as passadas de Jesus. Eles não conheciam Jesus. Conhecia simplesmente pelo filho do carpinteiro. Mal ele sabia que aquele ser era um ser excelso, um espírito de alta envergadura, o maior do que já pisou aqui no solo terrestre, ao qual toda a escritura da terra o anunciaram. Não foi só o povo hebreu. Todos os povos tiveram inspirações, tiveram sonhos, tiveram seus profetas que anunciavam a vinda daquele ser para a terra, para nos ensinar a amar, para acelerar a nossa evolução terrestre. Todos os povos. Ninguém ficou isento das informações. Deus é Pai de todas as nações. E aí Jesus clama para seguir ele, tinha que renunciar às coisas velhas. Não era abandonar o pai. Afinal de contas, ele falou honrar pai e mãe. É um dos capítulos do Evangelho. Jesus não poderia se contradizer em ter que abandonar seus pais para seguir as suas pegadas. Porque ele sabia que era espinhosa. Ele sabia o que aguardava. Mas sim, adquirir novos hábitos, novas experiências. Se libertar daquele ciclo de família, de proteção do pai ou da mãe. Ganhar um mundo, aprendendo coisas novas. Em nenhum momento esquecer seus pais. Não é isso que ele quis dizer. É simplesmente quebrar aquele elo de tradição que não estava levando a evolução para ninguém. Afinal de contas, o povo hebreu era monoteísta, mas sempre estava sendo escravizado por outras nações pagãs. E por que isso acontecia? Porque a nação dos israelitas sempre estava sendo escravizada por outras nações. Do saíram do Egito, várias nações, Nabucodonosor, a Grécia, os persas, os gregos e, no final, Roma. Eles esperavam o Messias, guerreiro, a exemplo de Davi, que se libertasse do jugo romano, com a espada nas mãos, como tantos Messias tiveram em Israel, dizendo Messias, libertador, convocou o povo à luta e foram trucidados pelas legiões romanas. Eles queriam um. Eles não tinham coragem de convocar os povos, os novos, mas esperavam um ser escolhido e ser responsável, um líder que assumisse isso, para libertar do jugo romano
e ele ter supremacia sobre todas as nações da terra. Veja, que pensamento eles tinham. Imagina, toda a terra está no subjugo do povo hebreu. Amar o Deus único, né? Conforme eles amavam, hipocritamente, sepulcros caiados, apenas o exterior, aves de rapinas. Mas não, foram sempre escravizados por outros povos. É a lei de causa e efeito. Seus reis, Davi, Josué, fizeram muitas barbaridades aos povos vencidos. Não poupava de criança velho. Cortava os corpos e botava nas fornalhas. Igual aconteceu com eles na Alemanha. Lei de causa e efeito. Então, esses povos desconheciam o amor, o perdão. E o Nazareno veio trazer o perdão, o amor. Quando foi procurado para ser tentado, mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e os profetas. Ou seja, até os profetas está submetido a esta lei. Jesus sintetizava as Escrituras em apenas esses 2 mandamentos. Toda a Escritura da terra, ele sintetizou em 2 mandamentos. Não precisamos estar nos preocupando em olhar versículo e capítulo do Velho Testamento. Para que mais? Temos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fez esses 2 mandamentos toda a base da sua doutrina. Igual Sócrates, que fez do conhece-te a ti mesmo, né? Que não foi frase dele, mas são ditados de Mileto, a base da sua filosofia. Então Jesus fez toda a sua doutrina, a sua moral, dentro desses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Eis toda a lei e o profeta. Então vejamos. Abandonar não é abandonar no termo de esquecer. Quantas vezes nossos filhos viajam para o exterior para fazer um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, um PhD. Saudade fica, saudade vai. Mas não por isso a gente vai deixar de amar nossos filhos e nele de amar a cada um de nós. A distância não é pedra de tropeço, não é obstáculo para se deixar de amar. E quando nossos filhos vão para as guerras para defender a pátria, muitas vezes uma guerra ambiciosa, que toda guerra tem o seu ponto de ambição, porque afinal de contas, para quem tem guerra? Somos todos filhos do mesmo pai, temos que viver uma relações humanas entre os mundos, entre as nações, em paz, um respeitando o limite do outro, um respeitando a lei do outro. E para que a guerra? Quando o mais forte acha que tem que tomar uma parte do continente do outro e convoca nossos filhos para defender as suas ambições. É um mérito. A família cede, porque não tem outro motivo. E após a guerra, ou ele perde a vida, ou ele volta com sequelas, que nunca mais fica bom.
Quem já foi na guerra, que voltou vivo, atores, são pessoas doentes, que têm fobias, têm medo, traumas. Então vejamos. O que é melhor? Abandonar o ciclo familiar para uma missão divina? Empregar a boa nova, ensinar a boa nova, que não deixa sequelas. Pelo contrário, a gente se liberta, a gente se burila, a gente se renova e vai semeando para um dia ter uma colheita. Buscai primeiro o reino do céu, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é melhor? Onde está o abandono? Mas a questão pessoal fala mais forte. Uma jovem, obsidiada, evangélica, a obsessão está em todos os cantos, não escolhe família. Todos nós somos devedores. E quando somos localizados, os nossos desafetos, pelas nossas vítimas, vem a cobrança. E aí, ela é orientada para procurar um centro espírita. E vai. Entra em tratamento, espirituais, consegue melhorar o seu quadro clínico, o seu quadro psicológico, emocional, e não mais aparece, desaparece da casa espírita. Muitos vão pela dor. Mas a vigilância, às vezes, cai, as vibrações caem, os pensamentos negativos retornam, e torna a atrair novamente outros, os mesmos. E aí a família se reúne. Eu queria que ela fosse espírita. Afinal de contas, espiritismo não é bem visto aos olhos dos nossos irmãos cristãos ocidentais. Ela volta ao centro e passa a ser uma trabalhadora do centro. É melhor ser espírita e estar com suas energias equilibradas, né? Seu estado físico equilibrado, do que estar fora e continuar doente. Então vejamos como é que a coisa acontece. Abandonar pai, mãe e filhos. Khalil Gibran nos dizia: vossos filhos não são nossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora viva convosco, não vos pertence. Nossos filhos não nos pertencem. Embora queremos que ele seja propriedade nossa, queremos até escolher a sua profissão, principalmente a mais rendosa. Rapaz e mães que começam a colocar suas filhas lindas para ser atrizes, e atrizes para ser famosas, desde criança. Não respeitando a sua idade, que é a idade boa de brincar, das coisas infantis de crianças. Podeis otorgar-lhe o vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Khalil Gibran, o profeta do Líbano. Porque eles têm seus próprios pensamentos.
Podeis obrigar seus corpos, mas não as suas almas. Pois suas almas moram na mansão da amanhã, que vos não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Quando Judas Iscariotes, botaram is na frente. Is quer dizer isca. Judas será isca. Ele nasceu em Iscariote. Pergunta, mestre, o que é a morte? Uma noite, ele estava em redor de uma fogueira. E Jesus ali, olhando os estalidos da fogueira, silencioso. Jesus não era de conversar muito. Eles conversando, discutindo sobre a morte. Aí ele pergunta, mestre, o que é a morte? Ele fala, a morte é uma boa amiga. Olha, a morte é uma boa amiga. É uma ponte e nos transporta a campos verdejantes, que nem sonhos vocês podem imaginar. É que o Gibran diz aqui, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por sermos eles, mas não procureis fazê-lo como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora como os dias do passado. Ele fala que nossos filhos são as flechas. E nós, pais, somos o arco. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Vejamos, né? Interessante. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus. Demos apenas o corpo, a indumentária carnal, mas o espírito vem de Deus. Abandonar pai, mãe, filhos. E aí aquele jovem rico que ouviu falar de Jesus, do reino dos céus. Reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um lugar geográfico? Não. É um lugar circunscrito, interno nosso. Em nossos corações, em nosso íntimo. O reino do céu está dentro de cada qual. Não é um lugar geográfico. É o estado íntimo da alma. É a conquista maior. É o tesouro escondido que está em nós latentemente, esperando ser desabrochado para vislumbrar as coisas que nos levam à felicidade. E quando a gente encontra esse tesouro, que começa a vivenciá-lo, todas as coisas perdem a sua importância. Olhai os livros dos campos, as aves dos céus, eles nem semeiam nem colhem, dizia Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Acumuleis tesouros que podemos carregar. Tesouros íntimos, amor, fraternidade, caridade, desapego aos bens materiais, que ainda é difícil hein, desapegar dos bens. E esse jovem vai procurar Jesus, mestre, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? E Jesus falar para ele, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres,
reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Jesus poderia explicar de outra maneira, mas naquela época não tinha sentido ele explicar em detalhes esse reino dos céus. Mas ele acreditava no reino do céu exterior, um lugar geográfico. Ele deixa entre aspas para que eles acreditem que seja isso. A grande multidão. E o jovem rico fica pensativo. Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, diz que ele pensa, eu te seguirei, mas não agora. Ele só pensa. E Jesus insiste para que ele seguisse, que agora era o momento certo. Hoje eu chamo o teu espírito, segue-me. Mas ele diz que tinha uma competição em Cesareia de Filipe. Ele tinha comprado várias pares de animais para competir na corrida de bigas. E seria representante de Israel. Viria corredores de diversos lugares, de Roma, de muitos lugares para disputar essa corrida de biga. E Jesus insiste, segue-me. Eu quero a ti próprio. Ele fala que depois ele distribuiria o que ele tinha, mas no momento ele tinha que participar daquela competição que seus instrutores o aguardavam. E sai. Jesus fala para os seus discípulos, como é difícil um rico alcançar o reino dos céus. Pelo apego à matéria. Mas ele vai participar da biga, e numa das voltas, uma das rodas do seu carro soltam, ele cai e os outros carros passam por cima dele, trucidando ele. Ele se vê em espírito, Jesus dando a mão. Venha, filho, segue-me. Jesus sabia que ele ia desencarnar na biga. Mas ele tinha um livre-arbítrio de escolher. Ele insistiu, segue-me. Eu quero o teu espírito hoje. O reino dos céus é para hoje, para ti. Então, meus irmãos, Jesus veio naquela época fazer as mudanças para que a terra pudesse entrar em um planeta de provas e expiações. Veio nos ensinar que existe uma vida além do corpo físico. Que a vida do corpo físico é transitória. Que a vida real é do espírito. Ao povo, ele ensinava por parábola. E alegorias. Porque ele não tinha como ainda absorver o ensinamento no sentido mais profundo. Mas à noite, ao entardecer, quando ele se reunia com os seus, ele explicava, ele tirava o véu. Ele explicava o que realmente era a vida imortal do espírito.
quando naquele encontro magistral com Nicodemos, onde ele explica o renascer de novo, todos nós conhecemos, e Nicodemos ainda fica em dúvida, como é que pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe, sendo velho? E Jesus fala, não te maravilheis, e vós terás que nascer de novo. Ele não entende. E Jesus fala uma coisa que eu achei muito interessante. Vós sois mestres em Israel e não entende estas coisas. Renascimento é uma lei universal. Reencarnação, uma lei de progresso. Se a gente não tivesse os renascimentos, estaria estacionado. Precisamos renascer para que possamos crescer espiritualmente. Aprendemos alguma coisa no espaço? Sim. E colocamos em prática aqui na vida física. Tu és mestre em Israel e não entende estas coisas. Imagine um filósofo que estuda a filosofia, as religiões do mundo e deixar de lado a doutrina dos espíritos, o preconceito. Ele é um doutor. Entretanto, não conhece nada de espiritismo em termos de teoria. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Era um doutor da lei, mas apenas consultava a Torá, e na Torá tinha indícios de vidas sucessivas. Só que eles não queriam enxergar. E aí os discípulos disse para o mestre, mestre, amanhã, ensina lá no lago esse nascer de novo. Isso está em Humberto de Campos, na Rua Nova, esse Renato. E Jesus olha com aquele olhar magnânimo e diz assim, vede. Se um doutor da lei saiu daqui, sem entender o nascer de novo, quanto mais os camponeses, os agricultores, os povos em gerais. Ficará para mais tarde, quando eu pedirei ao Pai, Ele me enviará o Consolador prometido. O Espírito de verdade. Vai restabelecer todas as coisas, relembrar os meus ensinos e ensinar coisas novas. Então, meus irmãos, aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando ser os dos espíritos e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grandes forças aurem as criaturas para comportar as vicissitudes da vida. Está no Evangelho. Então, os laços de família, os verdadeiros, é pela afinidade espiritual e não consanguínea. Quando seus discípulos, quando sua família foram buscá-lo, com pretexto que ele tinha perdido o juízo, mestre, teus irmãos e tua mãe estão aí. O que é que ele fala?
Quem são meus irmãos? Minhas irmãs e minha mãe. E aponta para eles. Afinidade espiritual. Não que sua mãe não tivesse, sim, tinha sim, Maria tinha. Era um espírito evoluída. Mas os seus irmãos já estavam na fase de ignorância, que não entendia a sua missão. E vão buscá-lo, como ele tivesse perdido o juízo. Então, a verdadeira irmandade é a afinidade espiritual. Muitas vezes nós temos mais afinidade com o outro, que não tem nenhum parentesco conosco, do que com nossos próprios parentes. É a verdadeira irmandade do Espírito. A irmandade consanguínea nem sempre continua essa afinidade do mundo espiritual. Mas, às vezes, uma irmandade de famílias diferentes é espíritos afins que nasceram em núcleos diferentes, mas são irmãos espirituais. Então, meus irmãos, nós agradecemos muito a nossa reflexão. Agradeço muito o convite de falar sobre esse ser excelso, que é Jesus. Muita coisa tem que se falar dele. Nosso tempo é curto. É apenas um pouquinho só do que este ser trouxe para nós. Nos revelou que nós somos deuses e somos filhos do Altíssimo. Que nós temos o universo para nós podermos estagiar, evoluir nesses mundos. Que nós somos espírito. Nós estamos aqui passando uns dias e retornaremos de onde viemos. E depois retornaremos novamente para a Terra, se Deus permitir. E um dia não precisar renascer mais. Como dizia Siddhartha Gautama. A maior virtude do homem, ou do ser humano, é não renascer mais. É ficar livre do ciclo reencarnatório. A frase semelhante à de Jesus: é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus, lugar íntimo em nossos corações. Muita paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Grato, Evaristo, pelas palavras. E uma árvore boa se conhece pelos seus frutos, né? Com certeza. Uma árvore boa só dá bons frutos. E da boa nova, do Evangelho e de Jesus só vem coisas boas. Palavras que vão direto à nossa alma, né? Nós temos sede dessas verdades, né? Todos aqui, eu tenho certeza que absorveu essas palavras e vão fazer reflexões profundas sobre o Evangelho. Vou passar a palavra para quem queira fazer alguma pergunta ou fazer algum acréscimo. Fique à vontade, nós temos aí mais ou menos uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, porque ainda vamos ter a prece final. Fique à vontade. Antônio. Com a palavra, Antônio Valentim. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu não tenho exatamente uma pergunta para fazer, mas mais uma vez
é importante que a gente expresse o nosso sentimento, e o meu, mais uma vez, é de gratidão. O Evangelho de Jesus, este código maravilhoso que nos é trazido pelos Espíritos a nos orientar da melhor forma possível. E acredite, meus queridos irmãos, a repetição, quando bem executada, nos conduz a todos à perfeição. E quando, por nós mesmos exercitados, aí nos tornamos verdadeiros maestros. E nesta noite, mais uma vez, somos todos felicíssimos por estarmos presentes a ouvir mais uma vez esse trecho do Evangelho, que muito abre os nossos corações e a nossa mente para identificarmos o momento exato, não apenas de abandonar pai e mãe, mas de abandonar tudo aquilo que venha, de fato, a nos fazer mais próximo de Deus Pai Todo-Poderoso, nas nossas ações voltadas para a prática do bem e do amor ao próximo. Não poderíamos ter uma reflexão tão bem trabalhada como esta. Talvez ainda não o façamos por merecer, mas Deus, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos contempla a todos com a exposição belíssima e profunda do nosso irmão Evaristo. Muita paz, e fica aí expresso o meu doce sentimento de gratidão. Extremamente feliz pela participação no grupo de estudo Francisco Cândido Xavier, ele e os demais orientadores nossos, nos contemplando aqui com esta maravilha, nos permitindo viver este encontro fraterno. Muita paz para todos. Evaristo, eu queria que você tirasse uma dúvida, meu amigo. Esse odiar que está no Evangelho, será que não significa, assim, odiar, amar menos? Amar menos, amar tanto quanto. Né? O povo hebreu, a linguagem era uma linguagem pobre, né? Uma palavra significava várias coisas, tinha vários sentidos. Odiar quer dizer amar menos, amar tanto quanto. Né? Ou seja, se tiver duas refeições, eu gosto mais de macarrão do que do arroz. Então lá dizia, eu amo mais macarrão e odeio arroz. Né? Vai dizer, o odiar desde lá não é o nosso odiar de hoje, né? É amar tanto quanto, não amar menos, né? Você vê na frase do jovem rico, né? Jovem rico, me fugiu aqui a memória, veio na mente, mas me fugiu. Então é isso aí mesmo, amar menos. Que está lá no Velho Testamento. Odiar. Amar tanto quanto, igual. É por isso que é chamada a moral estranha. Né? Porque as pessoas às vezes leem, a gente lê e às vezes fica naquela dúvida, né? A palavra odiar é muito forte. Mas não é no sentido de odiar como nós sabemos hoje, que a pessoa vai, bate no outro que está com ódio, ou está com raiva, odeia, começa a perseguir, é diferente. Né? Amar menos. Né? O do jovem rico foi o seguinte,
Veja como a pobreza, agora eu lembrei do que eu ia falar, a pobreza do linguajar, da linguagem do povo hebraico. Ele fala, é difícil um rico alcançar o reino dos céus pelo apego aos bens materiais, que era mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. Essa frase, se pegar do pé da letra, é uma coisa absurda. Né? É uma coisa absurda. E a gente sabe que a corda que ele fala, né? A corda era feita de camelo. Né? Feita de camelo. Então, camelo e corda era a mesma palavra. Né? Então, era mais fácil a corda passar no fundo de uma agulha, né? Do que alcançar o reino do céu, e não o camelo. Porque camelo é sinônimo de corda. Né? E tinha outra explicação que nas muralhas de Jerusalém tinha umas fendas que ele chamava agulha. E à noite fechava os portões. Fechava os portões. E naquela agulha dava para passar a cabeça de um camelo. O viajou entrava e o camelo ficava pelo lado de fora, né? Amarrado, e aí ele via pelaquela agulha, chamava também agulha, que só passava a cabeça, né? Ele entrava, amarrava o camelo do outro lado e a cabeça ele via o camelo ali, né? Ele estava sempre vendo que a fenda, o camelo às vezes botava a cabeça na fenda. Então veja bem que como uma palavra pobre ultrapassa os séculos sendo mal interpretado, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico alcançar os reinos dos céus. Na Bíblia, não tem como a gente diferenciar agulha, corda de camelo, que lá não tem explicando nada. As explicações disso aí vêm através da doutrina espírita que nos explica. Né? Que corda e camelo eram as palavras sinônimas lá. Né? A corda era feita com pelo de camelo, né? A corda. Né? Era mais fácil, e a agulha devia ser uma agulha grande, né? Não era uma agulha pequena como nós vemos. A agulha que eles costuravam, a rede, essas coisas. Né? Então era uma linguagem muito pobre. E odiar também. Amar menos, amar tanto quanto. Boa noite, Evaristo, Dirce, boa noite, gente. Então, sabe o que eu estava pensando aqui, Evaristo? Eu penso assim, quando Jesus falou assim, segue-me, eu acredito assim que ele não falou assim para as pessoas deixarem pai, mãe, ele falou, segue o que eu estou ensinando, sabe? Porque Jesus, às vezes eu fico assim, pensando, sabe, Dirce com Dirce, falo, meu Deus do céu, Jesus não fez nada, né? E foi, né, todo aquele martírio, né? Quantas pessoas hoje a gente vê que faz coisas terríveis, né? E, assim, eu fico pensando assim, qual povo que estava lá naquela época, provavelmente nós estávamos lá também, né? E aí eu fico pensando assim, quando Jesus fala, segue-me, larga tudo e segue, eu acho que ele quer dizer seguir assim, sabe, na bondade, nas palavras, a gente refletir, sabe? E aqueles 2 mandamentos que ele deixou, não precisa ser os 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai fazer maldade com o nosso próximo. Porque a gente não quer fazer com a gente com a gente dificilmente a gente faz. Mas hoje está um pouco diferente, que às vezes a gente faz sim nas palavras, né? A gente não segue a risca. Né? Mas estamos aqui no aprendizado, sim. Parabéns, você explicou muito bem, Evaristo. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, sabe? Tudo que, assim, que é de Jesus, eu todos os dias, assim, a gente conversa, né? E eu gostei muito da mensagem, particularmente, né? Mas eu entendo assim, quando ele fala, segue-me, eu acho assim, segue-me no que ele ensinou. Eu acredito assim, né? Eu não sei, a gente tem muitas dúvidas, nunca sabe ao certo o que é, mas pelo menos a gente vai aprendendo, vai estudando, vai vendo palestra.
E quem sabe, né? Um dia a gente não precisa mais reencarnar. Com certeza, com certeza. Agora a gente começa a pensar Verdade. os bens materiais. Quando a pessoa está ligado ferrenhamente aos bens materiais e ele não consegue se desvincular disso, e se ele tiver uma missão para efetuar em algum lugar, como é que ele vai? Se tiver apego à matéria. Ele pode até ir, mas ele fica com aquele pensamento sempre do que ele deixou. Talvez o desapego dos bens materiais seja ele seguir em frente, mas não se apegar ao bem material. Né? Que outras pessoas cuidem dos seus bens materiais de usufruto. Né? Os bens materiais foi dado para nós para usufruto e não ser retido por nós, para só o nosso usufruto. Né? Mas Jesus, ele era muito objetivo no que ele falava. Ele era muito objetivo. Ele fala, vende tudo que tu tens e segue-me. Ele sabia o desenrolar daquele jovem mancebo, que ele ia para a corrida de biga, ia desencarnar. Ele insiste naquele jovem. No Novo Testamento não tem muito comentário. Diz que ele saiu meio entristecido, né? Que ele tinha muitos bens. Certamente ele devia ser filho único e ter dado uma grande herança, porque ninguém fica tão rico, tão jovem, né? Certamente foi uma grande herança dos pais. E aí ele perde a oportunidade. Mas é isso mesmo. É o desapego. Se a pessoa é desapegado, ele consegue sair para cumprir alguma coisa mais nobre sem as coisas materiais o afetar. O apego material, quando a pessoa não consegue se desprender dele. Não sair daquele ciclo porque aqueles bens materiais o prendem, igual um imã. E a riqueza não é sinônimo de infelicidade. Eu sempre comento que aquele dono do Bradesco, o Amador Aguiar, começou com uma coisa pequenininha. Né? Se tornou um grande banqueiro, onde teve milhares de funcionários. Né? Então veja, né? Um rico, mas um rico que pegou a riqueza dele e fez com que beneficiasse outras pessoas. E tem outros nomes no mundo e no Brasil que trilharam esse caminho, né? E vir para a Terra, né? De construir um patrimônio material, economicamente, financeiro, e abrir suas portas para as pessoas trabalharem e manter sua família. Né? Esse cara é um missionário também, né? Está contribuindo para o progresso da humanidade. Né? Essas pessoas que vêm com essa finalidade de fazer progredivo, de fazer bem-estar para suas famílias, com emprego, de renda. Né? Não deixa de ser um cristão, né? Um seguidor do Cristo, sem precisar estar divulgando, né? Na ação. É isso aí, Alberto. Isso aí, Evaristo. Boas reflexões. Alberto, Gente, permite dar uma... É possível? Ok, é possível, Genô. Fica à vontade. Então, gente, boa noite, viu? Evaristo, boa noite. Excelente reflexão. Obrigado, amigo. Agora, eu gostaria de fazer um acréscimo no sentido que esse texto de Mateus, né? Quando Jesus diz, aquele que houver deixado pelo meu nome, ele não estava se referindo à época presente, correto? Não. Se referia à época presente.
o que é que eu quero chegar? Que é o seguinte, a minha dúvida é referente a isso. Porque o povo hebreu, o judeu, era era um povo tradicionalista. Em termos de família, era aquela visão, como você colocou muito bem, patriarcal. Certo. A visão patriarcal, ele respeitava muito esse propósito, e Jesus sabia disso. Agora, não sei se seu microfone aberto está dando para entender. Estou dando para entender, estou lhe ouvindo. Então é o seguinte, quando ele chega aqui em Mateus, ele coloca esse verbo haver no futuro. Então, por essa razão, a minha colocação é respeito ao presente naquele momento, que Jesus não ia de encontro à tradição judaica, certo? E uma que ele também não tinha esse prestígio todo na Judéia. Justamente. Ele não tinha esse prestígio todo, ele não era reconhecido como Jesus que a gente conhece agora. Claro. Então, é por isso que a minha dúvida é isso. Ele está falando no futuro, porque é na vida futura que você vai ter esse encontro, essa perfeição entre os seus familiares. Não é o consanguíneo, e sim espiritual. É isso? Então, aí o que eu quero lhe dizer, deixar ou abandonar é deixar a família. Nós abandonamos os nossos pais, eu entendo assim, deixar de ser dependente deles. Então, quando a gente abandona nossos pais, não quer dizer que a gente não ame os nossos pais, que a gente despreze os nossos pais. Não é isso que Jesus quer dizer no futuro. É quando a gente tem que deixar de ser dependente de nossos pais, para que a gente possa constituir a nossa família. Será que é bem isso? Tranquilo. Não, sua complementação está ótima, é isso mesmo. Então, é essa visão que me traz aqui em Mateus, porque naquela época, se a gente contextualizar os ensinamentos de Jesus na época que ele viveu na Judéia, foi desprezado. Tanto que foi desprezado que foi morto. Aí é o seguinte, para a posteridade, que como o evangelho dele é para a posteridade, é para o futuro. Justo. Por isso que eu vejo aqui esse houver, está no futuro. Então, no futuro, a gente tem que deixar, agora não pode olhar para trás. Justo. Não é isso? Essa rua, como você colocou muito bem. Então, por quê? Porque na vida futura, nós estamos em contato com... Porque às vezes meu pai e minha mãe pode não ter sido esse espírito que eu amo tanto, como espíritos, são apenas instrumentos de nosso crescimento. Claro. Desenvolver uma vida, como está lá em Segismundo, naquela passagem. Então, não tem vínculo nenhum de afetividade um pai e uma mãe. Agora, quando eu estou representando o filho deles aqui, eu tenho que respeitá-lo. Com certeza. Pode ser da pior espécie, mas eu tenho que respeitá-lo. Então, é isso que Jesus quer. Mas não é essa afetividade. Então, meu irmão, eu gostei muito da sua palestra. Me permitiu, me desculpe fazer esse acréscimo. Entendeu? Você foi brilhante nas suas colocações, mas a minha dúvida era justamente por isso. É que a gente tem que entender o evangelho agora a partir não daquela visão de Jesus, mas a partir do futuro. Do futuro. Né? E outra coisa, como diz Joana de Ângeles, o evangelho tem que sair da cabeça para o coração. Porque o evangelho tem que ser vivido e sentido em qualquer ambiente que a gente esteja. Não só no centro espírita, em todo lugar. Eu agradeço, lhe parabenizo pela sua complementação. O evangelho é imenso, o semente de Jesus é enorme. Muita coisa tem que ser acrescentado aqui nesse bate-papo nosso. A gente precisa contextualizar ele muito bem. Tem muita coisa que a gente não fala, que o outro percebe e vai complementando. Essa é a finalidade da nossa reflexão. Porque é muita coisa que a gente tem de falar sobre uma temática dessa, abandonar pai, mãe e filho. É muita coisa que nas entrelinhas a gente pode tirar, né? Verdade. Eu gostei da sua complementação. Viu? Muito obrigado. Também gostei da sua reflexão da noite. Se tivéssemos tempo, ainda tinha outra situação, mas eu vou respeitar o tempo para que a gente seja disciplinado.
Não, a Com gente tem que certeza. respeitar o tempo mesmo, né? Quando ele me falou que eu tinha 40, 45 minutos, eu fiquei aqui ligado, né? Tinha Mas coisa é que isso. eu para falar, mas eu me segurei porque a gente tem É que isso ser aí. disciplinado, né? Não Mas foi extrapolar boa. o tempo Foi determinado. boa a reflexão, viu? Muito boa. Gente, infelizmente o tempo está se esgotando. Temos que cumprir o horário porque é responsabilidade também. O tempo é limitado, mas eu creio que foi suficiente para a gente aprender sobre o Evangelho. A troca psíquica de energias positivas para manter esse ideal que é o Espiritismo vivo, não só nos nossos corações, mas deixar a marca aqui no planeta Terra, a semente para que ela prospere no futuro, não é isso, Agenor? No futuro ou no presente logo próximo. É que o Evangelho diz, né? Isso. Quando ele colocou a charrua como metaforicamente Jesus coloca, é quando a gente planta a semente, ela está na potencialização para o futuro. Então a semente não nasce de repente, ela vai ter germinada ou não, dependendo do cuidado que a gente vai tê-la com essa semente. Então, quando a gente começa a fazer essa plantação, a charrua, a rotear a terra para depois jogar as sementes, a gente tem que ter o tempo necessário para haver a germinação. Então, é essa colocação que a gente precisa entender que esse evangelho já está na potencialização do nosso coração e a gente precisa descobrir na interiorização o que, é que a gente precisa aplicar. Porque eu acho que a gente já está cheio de conhecimento, né? Porque o processo de avaliação é cognitivo. Então, a gente tem que pegar as coisas que a gente recebe e na cognição fazer uma avaliação. Isso está certo ou está errado? Porque se a gente não fizer isso, tudo que vão nos colocando, a gente leva como se fosse certo. É por esta razão que a humanidade está distorcida pela própria religião, sem fazer reflexões, sem fazer questionamento. E aí está sendo guiado, né, por falsos profetas, como o próprio Evangelho nos coloca. Então a gente precisa ter cuidado. E hoje, o Consolador Prometido está aí. Doutrina espírita é observação, é ciência, é avaliar fatos. Se a gente não fizer essa avaliação, a gente não interessa que vá para o centro espírita, como o Evaristo colocou, né? Às vezes no centro espírita, nem todo mundo está no centro espírita em paz e em harmonia. Nem todos nós estamos no centro espírita em harmonia. Estamos frequentando, mas o coração e a mente não estão lá. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa, a partir de agora, aproveitar os ensinamentos. Porque, como disse Peixinho, no domingo, na Semana Espírita agora, de Guanambi, ele diz o seguinte: quando a gente não percebe os ensinamentos do Cristo e não aplica em nossa vida, como espírita, nós estamos perdendo 3 reencarnações. Então, são 3 reencarnações que a gente precisa reavaliar. Então, é muito cuidado que a gente precisa ter hoje com essa potência que a gente carrega, e não é fácil não, viu? A gente sabe que não é fácil não. O evangelho é difícil, parece ser simples. Tem gente que diz que é simples, uma leitura simples, mas não é simples não, é difícil pra caramba. E hoje eu estava conversando com o evangélico a respeito da Bíblia. Eu disse, olha, vocês lêem a letra, mas não entendem o espírito da letra. Então é preciso entender o espírito da letra, porque vocês estão confundindo as coisas. Porque o evangelho é um código divino que está ainda cheio de... Hoje, na visão da informática, ele está cheio de emblemas, vamos dizer assim, de códigos, que não é para todo mundo decifrar. Então, pensa que o evangelho é fácil, mas não é não, é difícil. E é muito difícil. A gente sabe disso. Agenor. Obrigado. De nada, meu amigo. Evaristo, suas considerações finais, meu amigo, e você poderia fazer a prece final? Posso sim. De antemão, quero agradecer a presença de todos e pedindo que Jesus nos ilumine a consciência, né, com boas ideias, bons pensamentos. Muita paz para todos. Com você, Evaristo. Só tenho que agradecer a vocês pelo convite, foi bom ver vocês, A Agenor faz tempo que eu não vejo, né? E essa pandemia
quebrou um pouco aquele elo que a gente tinha de encontros, né? Verdade. Nas reuniões do CR2, né? Mas estamos voltando devagarinho, né? Devagarinho, as pessoas ainda estão tímidas, receosas, mas aos poucos as coisas vão se enquadrando. Agradecer pelo convite que vocês me fizeram. A gente, quando é convidado a uma reflexão, quem mais aprende é quem vai falar sobre a reflexão. É quem mais aprende, é quem mais é beneficiado, né? O palestrante, o que vai falar sobre o tema. E eu só tenho que agradecer a vocês e a Jesus pela oportunidade que me foi dada. E assim vamos levar nossos pensamentos ao nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a Jesus, por nos permitir estarmos aqui reunidos nesse momento para uma reflexão sobre essa temática do seu Evangelho, abandonar pai, mães e filhos, que foi de muita importância para cada um de nós nessa noite. Agradecemos ao Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, por ter nos criado, por nos ter dado a vida, essa vida, e a gente vai cada dia se melhorando através dos ensinamentos da espiritualidade, da Boa Nova. A gente vai nos burilando as nossas imperfeições, lutando contra as nossas más inclinações. Agradecemos muito pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelo alimento que ingerimos, pela água que bebemos, pela natureza que nos envolve, deslumbrando em nossos olhos a maravilha da criação. Obrigado pelas plantas que nos concedem frutos, flores, aromas, oxigênio para nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nos ter ensinado a orar, a ter esse contato direto com a espiritualidade. Quando tu subiu o monte e abriu teus lábios, sacrossanto, que deixou gravado da natureza na memória dos homens. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas e perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz para todos nós encarnados e para todos desencarnados que estão entre nós. Muita paz.